Livros Universo em Desencanto, 11º fascículo da réplica, página 66. Como foram criados os idiomas? E assim, as modas botaram todos fora de forma. Uma infinidade de modas, uma infinidade de modos, uma infinidade de maneiras que se tornaram um tanto esquisitos por ficarem uns contra os outros. Então, um é de um modo, outro é de outro, outro é de outro, uma infinidade de modos diferentes uns dos outros. Então aí, uma das causas das confusões, cada qual com sua moda diferente, entrando aí em choque uns com os outros. O alfabeto artificial deu causa a essas artes todas diferentes, e daí uns querendo ser melhores do que outros, havendo a desigualdade e cada qual querendo que a sua prevaleça. Surgindo esse conjunto desarmonioso, a desarmonia imperando, porque uns querem ser mais do que outros. Pontos de vista diferentes uns dos outros, e daí a confusão. É como no princípio. Antes de serem assim, viviam em tribos. Então cada tribo tinha sua cor, e quem usava cor diferente era inimigo. Para chegar numa tribo, precisava que viesse com a cor da tribo. Com cor diferente não entrava, era inimigo. E daí nascendo essa filantropia toda, deu margem à separação das raças. Então cada raça com suas cores diferentes, cada raça com seu pavilhão diferente. Tudo isto concorreu para o desajuste de linguagem. A linguagem podia ser toda uma só, mas os pontos de vista e as cores deram motivos de cada qual ter a sua linguagem própria. Então as cores induziram o orgulho da diferença de linguagem. A linguagem devia ser uma só, como era com o alfabeto astrológico, mas com o alfabeto artificial deu motivo a cada um fazer a sua linguagem. O Sol é um só, a Lua é uma só, e a linguagem certa era uma só. Então cada qual com seus pontos de vista diferentes formaram cada qual o seu modo de entender. Os culpados disso tudo são os primitivos, muito atrasados, que foram criando a seu modo as suas linguagens, que é uma das causas de linguagens diferentes. A linguagem é uma só, porque o animal, a origem é uma só, é racional. Isso de linguagens diferentes foi criado no alfabeto artificial, que deu motivos a toda essa confusão, e nessa confusão inventaram as raças. Esse é raça tal, aquele é raça tal, e outro é raça tal. Uma verdadeira confusão, quando todos são de uma origem só, racional. De uma raça só, racional, porque todos são seres humanos. Mas o alfabeto artificial é que causou todo esse mal-entendido. O alfabeto sem lógica, sem base, então deu margem a invenções de raças, quando tudo é uma coisa só. É invenção de costumes, é invenção de pontos de vista, é invenção de hábitos, todos diferentes uns dos outros. Então surgiu essa infinidade de diferenças, porque no princípio todos eram uma coisa só. O alfabeto era um só, era o alfabeto de astrologia. Não havia raças diferentes, tudo era uma coisa só, porque o alfabeto era um só e a linguagem era uma só, por a origem ser uma só. Então o alfabeto artificial é que deu motivo às linguagens diferentes umas das outras, e os costumes, modos e hábitos diferentes. Para ver como o alfabeto artificial tantos males causou. No irracional é que há raças diferentes, porque são pertencentes do elétrico e magnético. Mas no racional não. Racional, a origem é uma só, é racional. Não há raça diferente. Raças diferentes é nos animais irracionais. Mas os animais irracionais são de origem do elétrico e magnético. Então, o que é de origem do elétrico e magnético é que tem uma infinidade de raças diferentes,
porque pertence à 22ª deformação, e o animal racional é da 21ª deformação. E o animal racional da 21ª deformação tem recuperação, tem condições de voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional. E os da 22ª deformação não têm condições de voltar ao mundo racional. É uma classe inferior de animal racional, tem um grande currículo a percorrer de classes inferiores. E o alfabeto artificial quis comparar o animal racional com o animal irracional, dizendo que o animal racional era de raças diferentes. Então, por criar linguagens diferentes, quis se igualar ao irracional. Não, o animal racional é de origem racional, é de uma origem só, de uma linha só, e por isso todos os seres humanos são formados igualmente na sua formação. Agora, cores, isto é por questão da formação dos vírus. Uns vírus mais queimados de onde gerou preto, uns vírus menos queimados, o caboclo. Os vírus que não foram queimados, a cor branca. Os vírus menos queimados ainda ficaram amarelos, a cor pálida. E os vírus queimados de frio se tornaram meio avermelhados e assim sucessivamente. Depois os cruzamentos das raças. Mas o alfabeto artificial quis igualar o animal racional, que é de uma origem só, de origem racional, com o irracional, que é de origem diferente. Por ser de origem diferente, o irracional é diferente em tudo. O alfabeto artificial quis igualar o racional com o irracional, fazendo divisões de raças entre o racional. A raça do racional, o ser racional é uma só, é racional. Agora, esta questão de linguagem foi o alfabeto artificial que deu margem a cada qual inventar a linguagem que quisesse. Deu motivos a essas diferenças de linguagem. A linguagem do racional é a linguagem racional. É uma linguagem só, por isso são seres humanos. Foi o alfabeto artificial um dos causadores deste grande mal, um dos grandes males da humanidade. Todos têm o alfabeto astrológico nas mãos. O alfabeto é um só, a origem é uma só, é racional. Está aí uma das causas das linguagens diferentes, de cores diferentes, de costumes diferentes, de hábitos, modos, modas, enfim, tudo diferente uns dos outros. Por ser um alfabeto articulado das entranhas dos livres pensadores, das imaginações dos livres pensadores, deu margem o alfabeto artificial à criação de uma infinidade de deuses. Uns tantos ainda existem, outros tantos não existem mais. Já houve outros tantos deuses. Então foi um alfabeto que fez a desunião de todos e que jogou todos uns contra os outros. Botou todos descompreendidos. Um não sabe falar a linguagem do outro. Botou todos desentendidos. Um não entende o outro e humanamente são iguais, somente desiguais na linguagem. Um fala uma língua, outro fala outra. Tudo isto, alfabeto artificial. Todos são iguais porque todos são seres humanos, e por serem seres humanos, todos iguais, a linguagem certa, a linguagem igual. São todos iguais, mas a linguagem é diferente. Quem fez a diferença? O alfabeto artificial. Além desse alfabeto criar essas linguagens todas diferentes, ainda quis igualar o animal racional com o irracional, dizendo que o animal racional, esse é de raça tal, o outro é de raça tal, o outro é de raça tal, o outro é de raça tal, enfim, uma infinidade de raças entre o animal racional igualando ao animal irracional. Animal racional é tudo de uma origem só. Racional não tem raça. Racional é de origem pura, limpa e perfeita. Não tem raça. O alfabeto artificial é que criou todo esse engodo, toda essa atrapalhação. Até hoje, ninguém nunca soube a causa das linguagens diferentes. Está aí uma das causas.
o alfabeto artificial. E os índios? Os índios usam também o artificial porque já vem de origem de milênios, de 1000 anos. Também perderam o contato com o alfabeto astrológico, como todos que estão aí são hereditários da selva. Os ancestrais foram selvagens. Toda a humanidade surgiu do nada. Vieram todos da selva. Toda a humanidade é hereditária dos primitivos selvagens. E todos esses selvagens que existem também são hereditários e ficaram mais atrasados porque o alfabeto artificial, no princípio, tudo foi muito diferente. O alfabeto era muito diferente. É que as gerações vieram lapidando as novas gerações, até chegarem ao ponto em que estão. Tudo nasce pequeno e como um brilhante. Até chegar a ser brilhante, já passou por várias lapidações, até brilhar, e assim é tudo. Foi um alfabeto criado, o alfabeto artificial, pelos comodistas que tinham pontos de vista diferentes do alfabeto de astrologia. Achavam que com o alfabeto astrológico, uns tantos não estavam bem, porque o alfabeto astrológico tinha limites. Então quiseram inventar, como inventaram, um alfabeto sem limites para dar expansão a todas as vontades e as suas comodidades. Tudo que é certo tem limite. O que não é certo não tem limite. O que não é certo não tem princípio nem fim, e o que tem limite tem princípio e tem fim. Mas as gerações passadas, vítimas deste embuste dos primitivos seres, das primitivas eras, todos sofrendo as consequências do abuso, do livre-arbítrio, dos que não estavam satisfeitos com o alfabeto de astrologia porque era limitado. Então ninguém é culpado porque quando nasceram já encontraram tudo isto assim. Ninguém é culpado, são vítimas dos primitivos seres de épocas muito longínquas que tudo isto veio muito naturalmente. Saíram fora do limite e entraram abismo adentro, como está aí o abismo criado pelos primitivos infanticidas e todos daquele tempo que acompanharam os descontentes com o alfabeto astrológico. É como todos os tempos. Todos os tempos têm criaturas boas e têm criaturas que não são boas. Tem bons e maus. Os maus não respeitam e não reconhecem direitos. Regiam pelo alfabeto de astrologia, mas tinha uma minoria, um número insignificante, que não queria se guiar pelo que o alfabeto marcava, queria se guiar pelas suas vontades. Então esses que queriam se guiar pelas suas vontades foi que saíram dos limites. Não queriam se guiar pelo alfabeto astrológico e criaram então o alfabeto artificial para dar expansão às suas vontades, aos seus gostos, aos seus instintos e à sua maneira de interpretar a vida. E agora está aí a cultura racional para a recuperação de toda a humanidade. A fase racional para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí mais uma chance para todos voltarem ao seu mundo de origem. E como voltar? Como de lá saíram? E como voltar de onde saíram? Do mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Isso é apenas um resumo dos acontecimentos do passado, que foi criada a causa de estarem aí, nessas condições precárias, pensando que estão certos e vendo que não estão, porque o sofrimento prova o contrário. O certo aparente tem que sofrer sempre, por não ser o certo verdadeiro. O certo aparente é o certo inconsciente, e o inconsciente com o certo aparente sofre sempre, devido o certo ser aparente e não ser o verdadeiro certo. O verdadeiro certo vão conseguir agora com a cultura racional. O certo positivo e consciente, por todos serem ligados ao mundo racional. Uma vez ligados ao mundo racional, recebem a orientação racional, e a orientação é uma orientação consciente e positiva. Então agora é que estão tomando conhecimento do verdadeiro certo. Não podiam encontrar o certo no alfabeto artificial. O alfabeto artificial sempre aumentou e multiplicou o desequilíbrio de tudo, como aí está universalmente. E assim no artifício não está a verdade,
porque é arte engenhosa, tirada do cérebro dos seres humanos. E arte é um engenho maléfico, por ser extraído da matéria. A matéria é um ser maléfico e, por ser maléfico, por si mesmo se destrói. É um engenho extraído do magnetismo. O magnetismo articulador é a arte e a dor. O magnetismo é irmão da dor. Onde está a arte, está a dor. Então se diz o magnetismo articulador. Não existe arte benfeitora. Aparentemente parece benfeitora, e por tudo ser aparência é que tudo se acaba. Parece ser benfeitora. Tudo é aparência. Parece bem, mas é um bem aparente, porque basta ser matéria para não estar na matéria o bem verdadeiro. O bem verdadeiro não se acaba, é eterno. O bem aparente se acaba por ser aparência, e aparências não são verdades. Agora dizem eles, o mundo do Ferrabras, que eu vou fazer tudo para aqui não voltar mais. Porque a matéria, para quem não sabia o que era a matéria, sonhava que o mundo era um paraíso. Depois que conhece o que é a matéria, então diz, a matéria é um poço criminoso de lama. É a mentira personificada, e por isso tudo não vale nada, e por não valer nada, tudo se acaba. Então, matéria, quem sonha pensando que tu és o que não és, tem mesmo que sofrer, até saber quem tu és, de matéria. Quando chega a saber, já penou muito, já sofreu muito, já quase se liquidou. Então diz, matéria, não te suporto mais. Vou voltar para o meu mundo verdadeiro. Estou aqui com o passaporte na mão. Vou me mudar daqui para o mundo racional. É, matéria, já penei muito, já sofri muito. Chega! Conheça agora o meu verdadeiro mundo, a minha verdadeira origem, e para lá já estou voltando. Matéria, a coisa aqui é feia, a coisa aqui é triste. Como os teus hóspedes, vim aqui veranear, e quem conhece o que tu és, nunca mais, matéria, aqui quer botar os pés. Os hóspedes saem daqui horrorizados, matéria. E assim agora, os hóspedes da matéria, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então diz o outro, eu vim do mundo racional dar um passeio aqui na matéria, e aqui me tornei um hóspede da vida material. Hoje, conhecendo e reconhecendo que esta hospitalidade não me serve, eu torno a voltar para o meu mundo de origem, o mundo racional. Muito obrigado, matéria, pela surra que tu me deste e que deste em todos. Lapida seus hóspedes de toda maneira e assim, matéria, tu vais perder os hóspedes todos. Porque a matéria só sabe lapidar os hóspedes. E assim, matéria, o lugar verdadeiro do aparelho racional é no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Já deixei de ser animal racional porque mudei de fase. A fase agora é racional. Hoje eu não sou mais animal racional e sim aparelho racional. Estou agora me preparando para ficar aparelhado com o mundo racional e voltando para o mundo de minha origem verdadeira, o mundo racional.